Estamos começando mais uma etapa do nosso Rota 66 e hoje nós estamos introduzindo o livro de Cantares. E esse livro, queridos, ele tem algumas peculiaridades que eu queria compartilhar com você. É um livro que talvez para muitos seja o livro menos espiritual da Bíblia, e é sobre ele que eu quero discorrer um pouco para que você, ao ler o livro, que é um livro curto, são 8 capítulos, você leia a partir desse paradigma, a partir dessa perspectiva de algo espiritual que o livro tem a nos ensinar. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre esse livro, para você entender. Livro de Cantares, ele também é chamado Cântico dos Cânticos, também é chamado Cânticos de Salomão, ou cânticos superativos, ou seja, cânticos de grandeza, cânticos de alta revelação. O livro de Cânticos, os Cânticos de Salomão, já por óbvio dá para nós entendermos que, segundo a tradição, ele foi escrito pelo rei Salomão. Há algumas linhas teológicas que dizem que, na verdade, colocaram o nome do rei Salomão, mas há consenso no meio teológico que foi o rei Salomão que escreveu. Quando ele escreveu, de acordo com o tempo que ele reinou, você se lembra que Salomão foi o 3º rei de Israel, o primeiro foi o rei Saul, depois foi o rei Davi e o filho do rei Davi, o rei Salomão. Ele reinou entre o ano 970 e 931, entre os anos 970 e 931 antes de Cristo, portanto há quase 3.000 anos. E esse tempo é chamado o século décimo século antes de Jesus, tá? Que é o que nós consideramos então esse período. O rei Salomão, ele foi conhecido por algumas coisas que são bem emblemáticas. Primeiro, pela sabedoria dele. Ele escreveu outros livros que eu vou falar daqui a pouquinho, mas ele é conhecido por ser o homem mais sábio da sua época, porque quando ele começou a reinar, Deus falou para ele: o que você quer para reinar? E ele não pediu riqueza, não pediu outra coisa senão sabedoria. E Deus disse para ele: então, já que você pediu sabedoria, eu te darei sabedoria e com ela muitas outras coisas. O apóstolo Tiago, no Novo Testamento, ele disse: se alguém quer ser sábio, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, voluntariamente. Então, o rei Salomão acertou em pedir sabedoria. Outra característica que o torna conhecido é que ele foi aquele que construiu o primeiro templo dos judeus. Você se lembra que o rei Davi construiu o palácio do rei em Jerusalém, depois de ter conquistado a cidade de Jerusalém, e Deus disse para Davi que ele não construiria o templo porque ele tinha desobedecido a Deus e derramado muito sangue desnecessariamente. Então, o que Davi fez? Ele planejou, ele ajuntou todo o material, matéria-prima, e delegou ao seu filho, o rei Salomão, a construção do mega templo, o primeiro templo do povo de Deus, do seu povo de Israel. Outra coisa que também faz Salomão ser muito conhecido é que ele foi um homem que expandiu muito o comércio, tanto o comércio marítimo quanto terrestre. Ele fez com que o povo de Israel fosse um povo que conquistasse muito através de alianças com outros povos. Você lembra lá da rainha da Etiópia, de outros reis que foram até ele, fizeram alianças, fizeram acordos. Então Salomão é conhecido também por essa expansão e consolidação do comércio econômico, também político-militar, apesar que militarmente o pai dele, Davi, foi muito mais incisivo, e também o rei Salomão fez muitas alianças. E por fim, 4 características que distinguem o seu ministério, o seu reinado, é que ele também foi um escritor. Por ter sabedoria dada por Deus, ele escreveu o livro de Provérbios, ou compilou a maior parte dele, o livro de Eclesiastes, quer dizer, o pregador, e o livro de Cantares, que é esse que nós estamos discorrendo hoje. O livro, como eu disse, é um livro curto, ele tem 8 capítulos, e o livro ele faz 15 referências geográficas. Então, ele cita locais lá da região da Palestina, daquela terra que mana leite e mel. Ele cita 15 referências geográficas. E o livro de Cantares, ele está na biblioteca, ou na enciclopédia, ou na
parte dos livros bíblicos chamados sapienciais. O que quer dizer isso? Livros que falam de sabedoria. São 4 os livros na Bíblia sapienciais: Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cantares. Tem, se você se lembrar, o Antigo Testamento ele tem categorias. Então, por exemplo, tem a coleção do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés. Tem os livros históricos, que é 1º e 2º Reis, Crônica, Samuel. Os livros sapienciais, que é essa terceira coleção que nós nos referimos agora, incluindo o livro de Cantares, e os livros proféticos. E dentro dos livros proféticos tem os profetas maiores e os profetas menores. Não quer dizer maior e menor em importância, mas quer dizer maior e menor em tempo de exercício do ministério, e também aqueles que escreveram mais e foram mais usados e tem mais densidade aquilo que eles escreveram. Então, o livro de Cantares, ele faz parte da coleção dos livros sapienciais, que é então esses livros que tratam da sabedoria que Deus quer transmitir ao seu povo. Do ponto de vista prático, o livro de Cantares é um livro que fala do relacionamento entre homem e mulher. Fala do relacionamento entre Salomão. Você sabe que naquele tempo os reis tinham um harém, tinham muitas mulheres, né? E naquele tempo, quanto mais mulheres, concubinas, esposas o rei tivesse, mais ele era respeitado, mais, segundo a cultura da época, ele era forte militarmente, politicamente, de acordo com essa característica do seu reinado, da sua atividade. E esse livro trata do relacionamento do rei Salomão com uma mulher chamada Sulamita. Só lá, se eu não anotei esse texto, mas se não me falha a memória, Cantares 6,13, é o único lugar no livro de Cantares que aparece o nome Sulamita. Os estudiosos tentam entender o que significa essa palavra Sulamita. Não há consenso. Alguns acreditam que seja uma variação linguística de Sunamita. Sunamita é quem vinha de Sunem. Sunem é uma região ao norte de Israel. Então, Sunamita deu origem a Sulamita. Essa é uma possibilidade. A outra é que a palavra Sulamita, na língua original que foi escrito no hebraico, ela também pode ser uma variação de Salomão. Então, como se fosse o feminino de Salomão, uma mulher que tinha um nome parecido com o dele, Salomão Sulamita. Essas são possibilidades, mas nós não podemos afirmar com certeza porque não existe subsídios para isso. E uma máxima na teologia que a gente sempre defende é aquilo que a Bíblia não traz com clareza, nós não devemos afirmar com certeza. E o que a Bíblia não traz com clareza é porque não é importante para a nossa salvação. E aí então fica a nosso critério a gente dialogar, divagar, inferir sobre essas questões. O tema, já que os personagens aí são essas pessoas que eu te disse, o tema do livro de Cantares fala de um amor verdadeiro. Você sabe que hoje em dia tem muitas formas de amor. A própria palavra amor na língua grega, que é do Novo Testamento, ela tem pelo menos 5 significados diferentes que foram traduzidos todos para o português com a palavra amor. Mas na língua original grega cada um tem um significado. Então, por exemplo, amor ágape é o amor de Deus. Amor eros é o amor sexual. Quando uma pessoa fala, vamos no motel fazer amor. Este amor que se faz no motel é o amor eros, que não tem nada a ver com o amor de Deus. O livro de Cantares, ele trata do amor verdadeiro. E ele diz que o amor verdadeiro sabe esperar. Você vai navegar nesse livro, nesses próximos dias, você vai perceber isso. O amor verdadeiro ele sabe esperar. E outra característica do amor verdadeiro, ele é exclusivo. E essa é uma característica do amor de Deus. Por isso que Deus não admite qualquer tipo de idolatria, Ele não admite dividir a gente com ninguém, porque o amor de Deus, o amor verdadeiro, Ele sabe esperar e Ele é exclusivo. O livro de Cantares é um livro de poemas, de poesias. São poemas líricos falando de amor.
até é engraçado porque ele usa a linguagem da época. Então, por exemplo, está escrito lá, quando o noivo vai se referir e elogiar a sua esposa, ele fala assim, você vai ler isso no texto: as éguas do faraó eu te comparo, ó querida minha, né? Então observe que coisa estranha nos dias de hoje, você chegar para sua esposa, para sua namorada e falar que ela parece uma égua, né? Mas naquele tempo, o que tinha de melhor, de ostentação, de riqueza, eram os animais que conduziam o rei, né? Então, nós podemos com isso aprender a importância desse livro no sentido alegórico, no sentido até metafórico. É real, o livro de Cantares foi escrito nesse contexto de um relacionamento entre homem e mulher, de um amor conjugal, que fala de romantismo, que fala de sexualidade, mas que ele também, além de ser real, ele pode trazer para nós alguns ensinamentos. Você sabe que nós somos seres simbólicos, você sabe que nós somos seres que vivem com coisas que a gente se relaciona meio que abstrato, né? Então, quando a Bíblia fala que Jesus é a porta, ele tem alguma alegoria para nos ensinar. Quando diz ele é o bom pastor, isso é alegórico, porque hoje a gente não vive nesse tempo mais do agro, da pecuária, como no contexto em que Jesus viveu. Então, o livro de Cantares relata sobre um amor verdadeiro que sabe esperar e que é exclusivo entre um homem e uma mulher. Um amor que é romântico, um amor que tem o seu aspecto da sexualidade, um amor que é abençoado por Deus. Alegoricamente, metaforicamente, os estudiosos dizem que ele também faz menção do relacionamento entre Jeová e Javé, que é o marido, e a sua esposa, representada pela Sulamita, que seria o povo de Deus. Se você se lembrar, quando a gente leu ou vai ler ainda o livro de Oséias, ele fala disso também, do relacionamento entre Deus e o seu povo, fazendo menção do homem e da mulher, o marido e a esposa. E no Novo Testamento, essa alegoria vem para Jesus. Jesus é o noivo e nós, igreja, somos a noiva. Então, Cantares pode estar apontando também para um ensinamento a partir daquele caso real, histórico, verdadeiro, sobre como nós devemos relacionar com Cristo, já que nós somos a noiva e Ele é o noivo. E lá no Apocalipse fala que, nós leremos também esse ano, que fala da bodas do Cordeiro, ou seja, desta união. O livro de Efésios fala do relacionamento entre Jesus e a igreja, do noivo e da noiva, do marido e da esposa. Por fim, querido e querida, eu quero deixar para você a conclusão do livro de Cantares, que são 2 versículos no capítulo 8, que é o último capítulo. Capítulo 8, verso 5, é uma pergunta: quem é esta que sobe do deserto e vem amparada no seu amado? Essa é uma pergunta que Cantares faz, que no contexto está claro, está falando de Salomão, da Sulamita, mas que para nós está falando talvez dos desertos da vida. Quem é esta que consegue sair do deserto amparada pelo seu amado? Então, eu e você somos a igreja. A igreja é a noiva, que muitas vezes está no deserto. E o único jeito da gente sair do deserto é estarmos amparados, é estarmos escorados, sustentados pelo nosso noivo, que é o Senhor Jesus. E por fim, o verso 7 diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Esse versículo fala muito comigo, com a Solange. Esse ano agora nós estamos completando 40 anos de casado e esse versículo nós colocamos o nosso convite de casamento. Queridos, o texto está dizendo que o amor não se compra. O texto está dizendo que a coisa mais importante do que bens que vão para uma casa. Quantas famílias se perdem por causa de problemas financeiros, querendo construir patrimônio? E o verso 7 fala que aquela que sai do deserto, aliás, o verso 5, sai do deserto é porque ela saiu sustentada pelo noivo. E o que mantém o nosso relacionamento com o noivo é o amor. E este amor
que não há água, que não há circunstância que possa apagá-lo. Pense que a ideia que é o que apaga o fogo é a água, né? Então não há nada suficientemente forte para apagar o amor que Deus tem por você. E este amor não tem preço. Se você quiser comprar, não tem como comprar, porque Jesus já pagou o alto preço da cruz, derramando do amor dele, e nós, pela graça dele, temos acesso a esse amor. Que o livro de Cantares te edifique e que você seja ainda mais apaixonado pelo noivo, que é o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Boa Rota 66.